Bem-vindos a mais um episódio do R3K, do nosso podcast Sua Saúde, Nossa Especialidade. É um podcast que vem trabalhando os temas de saúde, levando até você informações de qualidade, informações confiáveis. Eu, minha parceira, a doutora Rosana Richman, que hoje, excepcionalmente, não pôde estar conosco. Eu sou Renato Kifuri e tenho a honra e o privilégio de ter aqui ao meu lado uma querida amiga, parceira de rádio, da Rádio Nova Brasil, aliás, diretora, chefe, gerente, coordenadora. Tá promovendo. De comunicação da rádio, do jornalismo da Rádio Nova Brasil FM. Michele Trombelli, todos conhecem, já passou pela CNN, já passou pela Band durante muito tempo, uma longa história em jornalismo, né, Michele? Que alegria estar aqui com você, obrigado pela presença. E hoje nós vamos falar de um assunto herpes zoster, né? Zoster, sua vacina, sua prevenção, seus sintomas. Muito obrigado, seja muito bem-vinda, Mi. Eu que agradeço demais a participação aqui, né? O convite para estar aqui falando. Agora eu tô com uma dúvida. Eu que vou te entrevistar, né? Porque eu tô acostumada a fazer perguntas para médicos, não para responder a médicos, não. Vamos perguntar para você também, pode deixar. Mas diga, é muito legal estar aqui, ainda mais um assunto tão importante que a gente sabe que tem afetado tantas pessoas. Verdade. O nosso bate-papo, geralmente, a gente traz convidados também do jornalismo, porque isso que você disse, tem muita gente experiente em fazer perguntas para a gente, saber tirar as dúvidas, que a gente quer mesmo é levar informação de qualidade. Mas vamos falar do zoster, né? Vamos falar de herpes zoster. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes fazer reportagens sobre um assunto e tal. E eu acho que é uma doença que acaba atingindo as pessoas mais velhas, doutor Kifuri. Essa sensação, assim, para as pessoas que são mais leigas, né, que acompanham, assim, não tão de perto, que atinge um público um pouco mais velho, não é isso? É o principal fator de risco, Michele. Para você desenvolver um herpes zoster, o principal fator de risco é a idade. Pode ter em criança, pode ter em adolescente, pode ter em adultos jovens, mas a grande maioria dos casos se concentra. O risco vai aumentando conforme a idade vai avançando. Tanto é que no passado era uma doença menos frequente, porque as pessoas viviam menos, né? Então as pessoas viviam menos, morriam, a expectativa de vida era 60 anos, poucos desenvolviam zoster. Com o passar da idade, obviamente, isso vem com o avanço da medicina, a gente consegue prorrogar nossa expectativa de vida, e doenças que não apareciam no passado. Olha, o câncer de próstata é outro exemplo, é uma doença, parece que foi moderna, né? O câncer de próstata, é que antigamente as pessoas morriam antes do diagnóstico de câncer de próstata. Exato. Então, hoje em dia, a expectativa de vida prolongada trouxe de várias doenças, o herpes zoster é uma delas. E, sem dúvida, indivíduos que têm outros fatores de risco, como diabetes, comprometimento do seu sistema imunológico, podem câncer, também desenvolvem zoster em qualquer idade. Mas o principal fator de risco é, sem dúvida, a idade. Quem tiver 80 anos, olha que dado interessante, acima dos 80 anos, 1 em cada 3 terá pelo menos um episódio de zoster na vida. Olha só. 1 em cada 3. Ou seja, viveu praticamente, a chance de ter é muito grande. Mas a herpes zoster, ela é um derivado de outra doença, não é? Catapora, né? Catapora, é isso mesmo. Você tem toda a razão. A catapora, a família da catapora, chama um vírus da família zoster, que tem como principal característica que nós chamamos de uma latência. Depois que você tem o vírus, que nem o herpes genital, a mononucleose, o citomegalovírus, e a própria herpes zoster, são vírus que não nos deixam, né? Então, na verdade, você tem uma infecção por esse vírus e ele fica latente, adormecido, guardado, num local lá, geralmente perto da coluna, num gânglio, que quando a sua imunidade rebaixa, você tem uma reativação do vírus. Então, o herpes zoster é uma reativação daquela catapora que a gente teve na infância. Mas, por exemplo, quem tomou vacina... Porque tem a vacina, né? Da catapora. Há uns 20 anos só, né? Da catapora? É. Ah, então quase todo mundo pegou catapora na vida, né? Então dificilmente você vai achar alguém que não pegou. Porque a minha dúvida era, quem tomou vacina fica também ali com vírus inativo no corpo? Talvez, não? 2 excelentes perguntas já você fez. A primeira, assim, né? Porque começamos a vacinar contra a catapora há uns 20 anos atrás. Então, o que vai acontecer com essa geração quando ficar mais velha? Essas crianças hoje que nunca tiveram catapora, será que terão um risco tão grande quanto quem teve? Porque o vírus da vacina é o vírus vivo e, teoricamente, ele está lá também.
há uma expectativa de ter uma redução brutal de número de casos de zoster, porque nas pessoas que não tiveram catapora. Mas é possível, já tem documentação, inclusive, de zoster em adolescentes que foram vacinados e o que encontraram lá nas lesões dos ossos foi o vírus da vacina. Ou seja, é possível o vírus vacinal também causar o zoster, mas com uma possibilidade, uma probabilidade muito menor. E a segunda pergunta é, será que existe alguém que não teve catapora adulto? Até existe. Esse está livre do zoster. Mas a gente considera hoje todos acima de 50 anos que já se expuseram à varicela. Dificilmente alguém com mais de 50 anos nunca tem encontrado durante a sua infância, sua adolescência, o vírus da catapora. E é curioso, né? Acho que tanto eu quanto quem tá ouvindo deve estar pensando, será que eu tive catapora? Em algumas vezes a gente abordando esse assunto... Eu fiquei, aí eu lembro que uma vez eu perguntei pra minha mãe, e de fato, antigamente as pessoas até colocavam os irmãos, né, ali, já pega logo catapora, um já pegou, todo mundo já pega, e será que isso não existe mais? Não existe por causa da vacina, né, mas o racional qual que era, né? É melhor ter catapora mais jovem, a risco de complicação, de infecção de pele, de doenças outras relacionadas, é muito mais raro na criança do que quando você pega a catapora com 18, com 20 anos de idade. Então, quando você não tinha outra opção, inexoravelmente você ia ter uma catapora, que tenha logo. Então, esse era o racional das famílias, de colocar todo mundo junto. Aí, depois disso, depois da vacina, ninguém quer ter catapora e ser submetido a essas complicações. Mas a vacina, você falou a partir dos 20 anos? Não, existem há 20 anos atrás. Há 20 anos, tá a bom. Vacina, eu sou jovem, então... Você tomou a vacina de criança. Bem pequenininha eu tomei a vacina. 2 doses da vacina são dadas hoje na pediatria aos 12 meses, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Sim. Então, são 2 doses que vai te proteger. Então, agora, encontrar alguém que não teve catapora é muito raro. Então, a gente hoje considera todo mundo, mesmo aquele que acha que não teve, que a mãe jura por Deus que não teve catapora, o pai fala, não teve catapora. Normalmente já encontrou o vírus, teve uma forma até assintomática, mas teve catapora. E hoje, eu tô pensando agora no meu filho, obviamente que eu já dei todas as vacinas nele, mas ela é aquela que vem num combo, não é isso? Essa da catapora? Ela tem 2 apresentações, ela é isoladamente e uma combinada com a sarampo, cachumba e rubéola, uma quádrupla. Sarampo, cachumba, rubéola e catapora numa única injeção. Muito cômodo, né? Dá muitas picadas. Sim. Mas o grande problema do zoster, Michele, é aquela lesão que é dolorosa, que incomoda. Então, só para recordar, né? Então, você tem a catapora, o vírus da catapora vai por um trajeto de nervo e fica alojado lá na nossa coluna. E depois, com a baixa da imunidade, pela idade, por alguma doença, por estresse, por outros fatores, ele retorna por esse mesmo trajeto no nervo e dá aquela lesão de pele que parece uma cobra. Por isso que o antigos chamava cobreiro. O nome popular do zoster é cobreiro, porque lembra uma cobra que faz uma lesão na pele, cheio de vesículas, dolorosa, e muitas vezes as pessoas demoram para perceber, porque começa com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, pode ser na cabeça também. Quais os lugares mais comuns? Eu fiquei com essa dúvida. Tórax, quase sempre é no tórax. 50%, 60% das vezes é no tronco. Tronco não, no tórax não, no tronco, né? O bom é que não dá para confundir com aquele bicho de pé, né? Porque esse bicho de pé também tem uma característica meio assim, né? Mas a herpes zoster também coça? Não, dói. Não, só dói. Ela dói. Então, 60% é no tronco. Mas pode ter nos membros, membro superior, inferior, na cabeça, até no olho. Então, às vezes, quando pega um nervo óptico, pode levar até a cegueira, esse zoster oftálmico. Então, mas aí hoje, além da vacina para catapora, né, que pode diminuir os casos de herpes zoster, já tem vacina para herpes também, não tem? E aí você toma na vida adulta? Como funciona? Toma depois dos 50 anos. Essa é uma recomendação hoje formal da Sociedade Brasileira de Geriatria, de Infectologia, de Imunizações, é que idealmente as pessoas sejam vacinadas a partir dos 50 anos. E olha, é uma vacina que foi testada em populações acima dos 50 anos com eficácia, Michele, de mais de 11 anos de duração. Já tem 11 anos de estudo com a vacina. Esse segmento de 11 anos mostra que a vacina continua altamente, com mais de 90%, 97% de eficácia no começo, e depois de 11 anos está com mais de 85% de eficácia ainda, ou seja, persiste por longo tempo. Uma vacina que revolucionou aí a doença nos países que já implementaram no sistema de saúde, né? E aqui no Brasil tá como, doutor Kfouri? Uma pena que ainda está só no serviço privado, né? Nós não temos uma vacina disponível no SUS, no Programa Nacional de Imunizações, mas a gente já começa a discutir, porque alguém que tem mais de 80, alguém que tem um câncer, alguém que é transplantado, se desenvolve um zoster, o zoster não fica só na fase aguda, ele tem algumas complicações de longo prazo.
Uma delas é a dor que nós chamamos de neuralgia pós-herpética. Você tem um herpes, ele desaparece, ele seca, mas aquele nervo por onde o vírus andou, aquele trajeto ele fica dolorido, mas uma dor de difícil controle. Não tem remédio, não tem analgésico que passe. Tem até suicídio descrito de gente de tanta dor que não consegue conviver com uma dor dessa. Então, tem diversas terapias alternativas, mas essa neuralgia pós-herpética é uma das maiores complicações. Tem gente que fala que a vacina é para dor. A primeira vacina para dor que inventaram porque é para prevenir a dor. E outra coisa que os zoster causam, uma inflamação em vários tecidos ali do corpo, vasculares e de neurológicos, que aumenta o risco de AVC e de infarto pós um episódio de zoster. Então, quem tem um zoster, aumenta o risco em 3, 4, 5 vezes de você ter nos primeiros meses pós-zoster o risco de ter um infarto ou de risco de ter um AVC. Ou seja, prevenir o zoster é prevenir um monte de outras coisas também. E a pessoa, uma vez que ela tem a herpes zoster, ela tem várias vezes, assim, ela pode ter vários quadros ou não? Você desenvolve uma vez e é só? Pode ter, sim. É raro você ter com intervalos curtos, porque quando você tem um episódio de zoster, aquela imunidade que você tinha perdido, ela é recuperada. Então, seus anticorpos elevam, você fica protegido durante um tempo. Então, muito raramente você vai ter um próximo episódio antes, por exemplo, de um ano. Quem teve um zoster, depois de um ano, ele praticamente está protegido de ter outro. Mas com o passar do tempo, vai caindo essa proteção e mais ou menos depois de 5 anos, seu risco de desenvolver o zoster é o mesmo de se você nunca tivesse tido nenhum episódio. Então você fica com uma proteção parcial que vai decaindo com o passar do tempo e você volta a ficar sob risco de desenvolver. Por isso que a vacina é recomendada, inclusive, para quem teve já um episódio de zoster. A gente aguarda uns 6 meses. Se você teve um zoster, espera uns 6 meses para fazer a vacina, porque você está cheio de anticorpo para se defender daquele episódio. Então, pode até atrapalhar a vacina a funcionar. Então, uma das recomendações para quem teve um episódio de zoster é aguardar 6 meses para fazer a vacina. Você vai ter o melhor resultado da vacina. Agora, tirar do nosso organismo 100% o vírus, não tem como? Não tem como. A gente convive com ele. Como eu falei, é um vírus que tem uma latência, né? Como o herpes simples, como o herpes genital, como o citomegalovírus. São todos um vírus da mesma família, que a característica dele é a latência. Ele fica lá dentro de uma cápsulazinha, escondidinho, perto da nossa coluna, e aproveita esses nossos momentos de baixa da imunidade para reativar. Sim. Então, outro conceito importante, o herpes não passa de pessoa para pessoa. Eu não passei herpes zoster para você, eu reativei o meu zoster, né? Se você tem um zoster, não foi culpa minha. O que tem ali nas lesões do zoster é o vírus da catapora. Então, quem está com zoster tem que tomar cuidado para não passar catapora para o indivíduo, para uma criança, eventualmente, que tem contato direto com a lesão e não foi vacinada. Porque a primeira vez do contato com aquele vírus vai ser sempre no formato de catapora, na forma de catapora. Exatamente. Que a pessoa vai ter. Então, ela não necessariamente vai ter um herpes zoster logo de cara. Só tem zoster quem teve catapora. Quem se expôs ao vírus da catapora, desenvolveu doença ou não, mas ficou com o vírus latente e na reativação desenvolve o zoster. E essa coisa de, indicado para pessoas acima de 50 anos, eu entendi porque as pessoas mais velhas são as mais suscetíveis a complicações. Mas eu com 40 e poucos anos, se eu quiser tomar, não é recomendado para mim? Não é, sabe por quê, Michele? A vacina, a gente geralmente estuda a vacina onde a doença incide com mais frequência. Então, quando você vai desenvolver uma vacina para o zoster, quem que eu vou ver se a vacina funciona, se a vacina é segura? Quem tem mais de 50, 60, 70 anos de idade. Quem é paralisia infantil? Vou estudar paralisia infantil. Vou estudar em adultos? Não, vou estudar em crianças, porque eu quero proteger a doença na criança. O HPV do câncer de colo de útero, vou estudar nas meninas primeiro, nos adolescentes que vão desenvolver a infecção pelo HPV. Então, os estudos feitos com a vacina de zoster foram feitos nos mais velhos. Agora, depois vieram outros estudos. Aí, a partir dos 18 anos, se é diabético, a partir dos 18 anos tem câncer. Então, tem vários estudos a partir dos 18 anos, em indivíduos que têm algum grau de comprometimento imunológico. Então, as vacinas vão sendo aprovadas e licenciadas por as agências, no caso aqui a Anvisa, em função de onde os estudos ocorreram, que mostraram que funciona, que protege, que é eficaz, que não dá efeito colateral. Provavelmente, a mesma vacina que foi muito bem em alguém de 50 anos irá melhor ainda em você, né? Num adulto mais jovem, ou quem não tem doença nenhuma, ou quem não tem um envelhecimento do seu sistema imunológico. Mas vacinar alguém de 40 anos com uma doença que incide
pouco na sua idade, a gente, em geral, não recomenda. Até porque, o senhor falou, né? Tem ali uma janela de estudo de 11 anos, basicamente, em que ela se mostra eficaz. Então, se eu me vacinar agora com 50 e poucos anos, a gente não sabe se ela vai começar a perder. Quanto mais você precisar da vacina, talvez ela não esteja funcionando mais. E ainda não há estudo de dose de reforço. Você fala, então dá uma dose de 10 em 10 anos o resto da vida. Não é assim, né? Assim. A gente normalmente foca a imunização nos grupos que são mais prioritários. E é curioso, né? Porque geralmente a vacina, você coloca aquele vírus, né? O ativo, inativo, dentro do nosso organismo para o nosso corpo reagir e criar os anticorpos, certo? Perfeito, é isso. Nesse caso, que o vírus já está aqui, o que eu coloco dentro? O que é vacina? É do quê? É um pedaço do vírus, da parte externa do vírus da catapora. É um pedaço do vírus da catapora mesmo. O que você pretende com isso? Porque quando a gente tem catapora lá na infância, então a nossa proteção é alta. E quando a gente convivia com muita gente com catapora, a gente como que recebia reforços toda hora. Então, você ficava sofrendo, expondo ao vírus da catapora. Você teve catapora, eu tive catapora lá com 16 anos de idade, com 20 eu vi o vírus de novo, com 25, com 30, com 40. Eu fui vendo o vírus ao longo da minha vida. E, portanto, minha imunidade está sempre alta. Porque eu convivia e porque a catapora circulava muito. Michele, eu sou pediatra faz 30 anos, né? Não conta isso não para ninguém. Mas faz 30 anos que eu atendo crianças no consultório. Eu via cataporas, não vou dizer diariamente, mas várias semanalmente. Todo dia tinha catapora praticamente no consultório. Eu não vejo uma catapora hoje, eu vejo uma ou duas no ano. Olha só. No ano, a gente vê uma outra catapora, porque as crianças foram vacinadas. Então, a gente não encontra mais catapora. É raro a gente ter um caso ou outro que a gente não... Isso, exatamente. Então, as pessoas hoje não se expõem mais ao vírus. Então, aquela imunidade que a gente adquiriu quando teve catapora, ela não é reforçada na exposição natural ao vírus durante ou ao longo do nosso ciclo de vida. Então, esse vírus fica lá, vamos dizer, adormecido. E como a gente vai ficando mais velho, a gente, quando coloca uma vacina que imita o vírus, a gente faz isso como se fosse um reforço. Melhora a nossa imunidade contra a catapora. Não tem chance dele reativar novamente, porque os nossos anticorpos, e principalmente as nossas células de defesa, estão ali reativadas pela vacina. Então, o espírito da vacina é fazer um reforço na sua imunidade contra a catapora e continuar deixando o vírus quietinho lá, latente, sem aparecer. Essa é a ideia. Que interessante. Né? Uma vacina que mudou tanto o cenário, porque a gente sempre tem dificuldade de vacinar o idoso. Porque do mesmo jeito que nós envelhecemos, com o passar do tempo, a pele, o cabelo e tudo, o sistema imunológico envelhece. Fale por você. Né? Não tem nada envelhecendo aqui. O seu cabelo está ótimo. A cutis está maravilhosa. A cutis está maravilhosa. Também, quem eu estou provocando, né? E o sistema imunológico envelhece. Esse nome a gente dá um nome que chama imunossenescência. O envelhecimento do sistema imunológico. Então, a gente fica sob maior risco de gripe, de pneumonia, de zóster, de Covid, com o passar da idade, porque o nosso sistema imune responde mal a esses. Então, essa vacina do zóster conseguiu, através de umas substâncias que foram acopladas ali ao pedaço do vírus, chamada adjuvante, melhorar a capacidade de resposta da vacina de uma maneira... Nós nunca tivemos vacinas em idosos que funcionassem 95%, 97% de eficácia. Essa vacina do zóster é uma das mais eficazes. Ou seja, você vacina contra o zóster indivíduos de 70, 80, 90 anos de idade e o risco de ele desenvolver doença cai praticamente para zero. Isso é algo inédito. A vacina do zóster realmente surpreendeu em termos de elevadíssima eficácia. Ela foi desenvolvida onde, doutor Kfouri? Um estudo de vários países. O Brasil participou, inclusive, ali na Unifesp, onde a gente estava participando do estudo também. O estudo, para você ter uma ideia, Michele, ele foi interrompido, porque como a gente estava dando vacina para um grupo e placebo para outro grupo, e só começou a ter casos de zóster no grupo que recebia placebo, nenhum caso de vacina, a comissão de ética do estudo falou, para com esse estudo, dá vacina para todo mundo, porque o estudo já cumpriu o seu papel de mostrar que a vacina funciona, não é nem mais ético prosseguir num estudo desses, porque já demonstrou quase 100% de eficácia. Caramba. O estudo foi cegado, quer dizer, dessegado, acabou com essa história de dividir grupo que toma vacina, grupo que não toma nada para comparar, e todo mundo recebeu a vacina. Foi um estudo fantástico mesmo. Que legal. Mas hoje ela é produzida aqui em território nacional?
nacional não, ela é importada. Era produzida na Europa, o laboratório que produz é a Glaxo, um laboratório que tem uma tradição grande em vacinas e produz a vacina na Europa e vem para o Brasil, para os Estados Unidos, abastece o mercado mundial inteiro. Uma vacina realmente que mudou aí não só esta vacina, mas vacinas para o futuro, com essa mesma base de tecnologia, com essas substâncias que potencializam o resultado da vacina, estão sendo usadas em outras vacinas para os idosos. Então, olha, que legal. Sabe que meu pai teve, né, herpes zoster e... Era minha pergunta para você. Você conhece alguém, ou teve alguém na sua família que teve zoster? Então, que eu me lembro, assim, mais próximo, meu pai mesmo, assim. Eu lembro de ter falado com algumas pessoas na época que eu fiz reportagem, mas na época eu nunca tinha ouvido falar. E aí, depois de um tempo, meu pai me contou, assim, que estava tratando, que teve problema, mas não foi nada muito grave. Ainda bem, não foi nada muito grave. Mas tenho quase certeza, mas vou sair daqui e vou ligar para eles, para ver se eles já tomaram a vacina. Mas eu tenho quase certeza que sim. É muito provável que quem esteja nos ouvindo aqui, nos acompanhando, conheça alguém que teve um episódio de zoster, que sofreu mais ou que sofreu menos, né? Que teve um quadro mais grave, menos grave. Mas que hoje a gente tem que lembrar que é possível se prevenir. A nossa luta é para que a vacina seja incorporada dentro do SUS, para a maior parte de pessoas, pelo menos pelos grupos mais vulneráveis, os mais idosos, ou aquele com comprometimento do sistema imunológico, porque a doença realmente traz um impacto no curto, no médio, no longo prazo, na qualidade de vida desses idosos muito grande. É isso. Em relação a preço, assim, era muito... É caro, são 2 doses, a gente aplica com intervalo de 2 meses entre elas e cada dose custa perto de R$800, dependendo do estado. Então, um preço caro. Então, o investimento total pode chegar a 1.500, até quase 2.000. É caro para a grande realidade do Brasil, mas fica o recado, claro, quem tiver condições e puder pagar, vale a pena, porque a dor evitada é muito maior. Os gastos que vai ter com medicamento, com tratamento, com médico, com prevenção, com tratamento dessa dor que muitas vezes E os planos de saúde também ainda não incluem. Não incluem. Tipo as vacinas porque para o plano de saúde é interessante, né? Você evita ali depois talvez vários transtornos. Essa é uma grande discussão no Brasil, né? Da gente implementar estratégias de prevenção dentro da saúde suplementar para que isso também possa reduzir custos do próprio. Há uma migração muito grande, então ainda é uma outra discussão dentro do plano de saúde. Muito bem. Michele, adorei, viu? Eu também, E avisa a doutora Rosana que vocês vão ter que me convidar de novo, porque eu quero a próxima participação completa nessa mesa, tá bom? É isso mesmo. Dessa vez ficamos sem nossa querida doutora Rosana Richman, que eu já passo o Instagram dela, @RosanaRichman. O meu é @Renato Kifuri. Michele Trombelli, @mitrombelli, com 2 L's I, né? @mitrombelli, falei certinho no Instagram. Certinho. Siga a gente não só no nosso Instagram, mas nos tocadores de podcast. Nós temos um canal no YouTube também, @R3K Oficial, onde esse episódio e tantos outros estarão aí à disposição, falando sempre de saúde, com bastante leveza, mas com qualidade sempre. Olha, obrigada pela aula, viu? Adorei. Obrigado por ter vindo. É um prazer tê-la aqui comigo também aqui, né? Porque estamos juntos, o pessoal ligue o rádio cedinho para nos ouvir na rádio, eu a partir das 6 horas da manhã, Nova Brasil FM, pega em várias partes do Brasil, e o Dr. Kifuri toda terça-feira com a gente, um pouco antes das 7 horas. Obrigado, Michele. Tchau, Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.